Ô, rapaz, rapaga, e saiu o payroll e parece que tá confirmando, tá querendo confirmar aquela nossa teoria, tá? Que eu falava que, na verdade, os investidores estão com mais medo de uma recessão do que de um aumento de taxa de juros por si só, do que o Fed apertar no combate à inflação e tudo mais. Aparentemente, os Estados Unidos estão saindo de o que poderia ser uma recessão, o S&P cada vez mais alto, renovando as máximas dos últimos meses, o que muito provavelmente vai mandar o mercado para cima, mas o Bitcoin não está acompanhando o S&P. Por que será? O que impede o Bitcoin de acompanhar o S&P? Do ponto de vista gráfico, claro. A gente vai ver daqui a pouco, depois da vinheta vai. Meu querido, você já vai dar o like nesse vídeo, tá? Não preciso ficar lembrando você todo dar like, seja gentil com a gente traz informação gratuita para você, normalmente com uma taxa de acerto interessante, tá? Então o mínimo que eu peço é que você perca 5 segundos da sua vida para dar um like e eu garanto que você consegue em muito menos do que 5 segundos dar um like. É extremamente simples, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Siga a gente nas redes sociais, estão aqui embaixo nas redes sociais. E também peço para que você, por obséquio, cogite fazer parte do nosso grupo free. Hoje atualizamos, eu e o Neto, toda a situação do payroll, como é que tá, como é que não tá, pelo grupo free, totalmente gratuito. E temos também o nosso grupo VIP, com a gente passa sinais com possibilidade de acerto, tá? Lembrando, por ser VIP, é claro que não é um grupo free, ou seja, é pago. O grupo free não é pago, mas também valor simbólico. Enfim, vamos lá para o rolê aqui. Como é que está o mercado? O mercado está da seguinte forma, tá? Primeiramente, ontem, quinta-feira, quarta, pouca coisa interessante aconteceu na quarta. A oferta de emprego de autos está bem acima do que, não bem acima, mas acima do que era previsto, o que é positivo. Tivemos também variação de emprego privado acima do que era estimado. Deixa eu dar uma diminuída aqui que está alto para boné. Pronto. Beleza. Então assim, tivemos uma variação de emprego privado acima do esperado, pedindo 6% de desemprego veio abaixo do esperado. Então era de se esperar que o payroll viesse positivo, né? De que tivessem criado mais empregos do que menos empregos, do que o previsto, do que o estimado. Então, cara, tá aí, tá bem por aí. Ganho médio por hora trabalhada, então vamos ver como é que foi o payroll. Ganho médio por hora trabalhada diminuiu um pouco, tal, que é ruim, claro. Porém, a gente teve uma criação de empregos, né, muito maior do que esperado. Esperado 180 mil novos postos de trabalho, foram criados 339 mil postos de trabalho. Isso daí, cara, significa que o mercado está longe de estar em uma crise de desemprego, pelo menos. Tá? O que significa que a economia dos Estados Unidos está forte, pelo menos mais forte do que as pessoas esperavam que estivesse. Então, cara, acaba um pouco com aquela narrativa de que os Estados Unidos estão para entrar numa recessão, narrativa que eu mesmo, cara, vinha defendendo, né? Que os Estados Unidos vão entrar numa recessão. Pelo visto, não. Pelo menos é o que mostra por enquanto. Pode ter uma reviravolta ainda, mas acho difícil. Nada que é impossível, mas pode acontecer. E tivemos aí um aumento de 0,2% esperado na taxa de desemprego, né? Porém, é tal negócio, né? Será que esse desemprego não se trata de jovens que não estão a fim de trabalhar? Porque acontece nos Estados Unidos. Às vezes tem jovens que deixam o trabalho para estudar, para fazer alguma faculdade, e tá uma situação aceitável, é diferente do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, né? Então, pode ser isso tudo. Beleza? Semana que vem já vamos passar o que pode rolar semana que vem. Payroll positivo, talvez a gente tenha um mercado extremamente positivo, talvez não, a gente vai ter um mercado extremamente positivo. Payroll bem positivo. Semana que vem, segunda de cara, um dado muito importante que é o PMI, tá? Vamos ver se ele vem aí negativo, porque influencia na inflação. Se ele vier muito acima do esperado, significa que o aumento
dos postos de trabalho, o aumento da produção dos Estados Unidos como um todo, né, acabou não sendo suficiente para frear a alta da inflação. Tá? Então talvez o Fed tenha que apertar um pouco mais a taxa de juros aí. Perspectiva energética de curto prazo, eu não acho que seja tão importante assim para o nosso mercado. Estoques de petróleo bruto são importantes, né? Veio até negativo aí semana passada, o que é bem ruim. E teremos pedidos iniciais por desemprego na quinta, mas nada lá de tão relevante assim, tá bom? Semana que vem é mais para a gente ficar de olho na segunda-feira. Por incrível que pareça, geralmente segunda-feira é um dia calmo nos mercados, mas semana que vem não vai ser muito calmo não. E aqui a nossa brincadeira vem dando certo, conforme eu falei com vocês. Se a gente rompesse esse topo histórico aqui, topo histórico não, rompesse esse topo anterior de 4.200, provavelmente a gente viria pegar 4.400 e é onde eu acho que o mercado vem, 4.450. Então tá aqui, eu acho que o S&P pega 4.450 e com isso a gente graficamente reverte uma tendência de baixa. Reversão clara, por quê? Rompemos um topo histórico, rompemos uma LTB formada do topo histórico, fizemos um pivô de alta para cima da LTB de topo histórico. Não tem mais o que se falar em crise, cara. Pelo menos do ponto de vista gráfico, tá? A não ser que algo muito bizarro aconteça, tem o cisne negro aí que joga o mercado de vez para baixo, mas aí são os atos de Deus, como diria Charles Down, né? Não tem como você prever. São atos de Deus, atos divinos, não sei. De repente, um meteoro vem, se choca com Nova York, não sei. Bate lá justamente Wall Street, né? Vai que. Enfim. E o Bitcoin, sabe-se lá o que está acontecendo, não está acompanhando as bolsas, né? O Bitcoin está dissociado do mercado financeiro tradicional. E o que é péssimo, cara, porque eu vejo o Bitcoin dissociado do mercado financeiro quando ele sobe, porém eu não vejo o Bitcoin dissociado do mercado financeiro tradicional quando ele cai. Né? Era para ser o contrário. Se o Bitcoin fosse uma moeda forte, com fundamentos fortes, que ele é, tá? Mas se esses fundamentos estivessem aos olhos de todo mundo, era para o Bitcoin ser um ativo que ele faz o movimento inverso ao do mercado. Tá? Quando o mercado cai, era para ele subir. E quando o mercado sobe, de certa forma, não era necessariamente para ele cair, mas era para ele manter-se estável, pelo menos, né? No mínimo. E ele está fazendo o contrário, cara. Quando o mercado cai, ele derrete. Quando o mercado sobe, ele fica estável. Então, assim, não tem muito como a gente julgar, né? Cada vez mais eu olho para o Bitcoin e falo, putz, cara, não tem mais muito como você analisar o Bitcoin com base no que o mercado tradicional está fazendo. Então, não sei, cada vez mais a gente para de olhar um pouco para a situação macro e eu cada vez mais me sinto tentado a voltar a analisar o mercado apenas olhando o gráfico de cripto, sem me importar com a situação macro como um todo, né? Seriam vídeos até mais didáticos, de repente. Talvez essa semana que vai entrar, fazer um teste, fazer só análise do Bitcoin sem perder tempo, entre aspas. Eu adoro fazer essa análise macro, mas talvez não esteja fazendo muito mais sentido para o Bitcoin em si. Porque eu vejo o mercado dando pump muito do louco, enquanto que o Bitcoin passa o dia, sei lá, caindo, por exemplo, que nem ontem até que fechou em alta. Mas não tem como você ver que o gráfico de um está bem melhor que o gráfico do outro, cara. Isso daí é inegável, tá? É inegável. Aqui, H4. H4, a gente tenta subir, né? Tentou subir aqui, travou justamente no 1.6 que eu disse, que tem uma chance muito grande de ele pegar essa região aqui, veio e começou a cair. Para mim, o que ele está fazendo aqui, cara, é um indício de uma bandeira de baixa. Então, no 4 horas, o Bitcoin também não tá legal não, tá? Se você falar, não é uma bandeira, porque esse mastro aqui fica muito torto, não sei o que, beleza, cara, sem problema algum. Encare isso daqui como o quê? Como uma simples retração com alvo lá em 26.500, tá? Agora, se você quiser puxar tudo isso daqui, encarar tudo isso daqui como uma pernada de onda 1 e medir FIBO apenas por isso, que para mim é até mais prudente se você for ver,
a gente tem alvo lá em 26 mil dólares, né? O que é bem ruim para o Bitcoin. O gráfico de uma hora, lá na Bitfinex, a gente vê que o Bitcoin, a gente acertou, né? O triângulo de baixa que eu comentei com vocês, acertamos. Ou ele rompe aqui para cima e dá a possibilidade de long, que não aconteceu, ou ele perde esse triângulo aqui. Eu só errei a movimentação das ondas de Elliott, que eu particularmente não acredito muito nessas ondas triangulares, mas tudo bem. E aí a gente vê o Bitcoin perder esse triângulo, que foi o que aconteceu. Por um outro lado, a gente tem um padrão grafista positivo nesse exato momento, que é um ombro, cabeça, ombro, na minha opinião. Isso ainda tem uma característica de ombro, cabeça, ombro. Pode ser que tenhamos uma alteração aí, mas para mim tá muito uma configuração aqui, de repente, de ombro, cabeça, ombro. Vamos ver o que o mercado faz. O que eu sei é que ele, né, realmente veio buscar esse alvo aqui em 1.6 e veio buscar até o de 2.618 para ver como realmente esse triângulo de baixa foi poderoso, foi potente, que projetou realmente além do alvo previsto. Ele veio bem para baixo, pegar aqui basicamente testar o que outrora foi uma resistência e agora serve de suporte nessa região aqui dos 26.800 dólares. Gráfico de 15 minutos, a gente vê que o Bitcoin perdeu a LTA conforme eu vinha mostrando para vocês, só que ele segurou na Golden Ratio entre 0.5 e 0.618, travou aqui, veio pouca coisa abaixo, né? E voltou a subir. Agora está com cara de topo duplo aqui, hein? Vamos ver, se fizer um topo duplo derrete. Porém, ele vem se mantendo na Triple EMA de 610 períodos, o que é bem positivo para o mercado. Aqui, não quero entregar, isso aqui é uma análise que eu passei lá para o VIP. Aqui não vai ter spot, calma lá, calma lá, calma lá. Não quero futures da Binance, rapaz. Aqui. 1 hora. Futures da Binance, cara, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o price action subir levemente, enquanto que o Open Interest não parece tão interessado nessa alta, né? Então, não sei, é uma situação para a gente analisar. Relativamente complexa. Ó, aqui basicamente um leve canalzinho de alta, enquanto que aqui a gente segue uma certa neutralidade se for analisar, né? O que é bem negativo aí para um Bitcoin, long short ratio esticado de uma certa forma. Vamos ver aqui o Trading Light para a gente ver o order book, como é que ele vai. Quanto carrega? Crypto Fear and Greed Index. A gente vê que está agora em 53. Cara, a Dudalina tá enchendo o saco, mas tudo bem. Estamos neutros aqui no momento, ou seja, o sentimento do mercado está neutro. Pode ser que, do ponto de vista sentimental, o mercado pode explodir para cima, para baixo. Então, cada vez mais, nos últimos tempos, tem feito muito mais sentido você analisar o gráfico em si, os indicadores, do que aí ficar analisando o sentimento de mercado. Apesar que eu sempre disse isso, eu prefiro analisar indicadores aí, a ficar analisando o sentimento de mercado. O sentimento está bem neutro ultimamente, o pessoal parece, pelo menos as instituições parecem falar, opa, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer e depois a gente entra, vamos esperar. Deixa aí que as sardinhas se matem por enquanto. Mercado bem congestionado, porém, ordens relevantes mesmo a gente tem basicamente só para baixo. Para cima a gente vai ter lá para 38 mil, tá longe, ainda tem espaço para crescer. Então, eu parto do princípio que se o Bitcoin conseguir dar um pump, superar 28 mil dólares, a tendência é que ele venha subir bastante, pelo menos até 29 mil. Mas eu acho que se superar 28 mil, ele tem grandes chances de superar 29 mil. Vamos ver. O mercado está neutro, com ordens tanto para cima quanto para baixo. Difícil a gente apostar em um lado, então tá complicado, tá difícil. Galera, é isso. Evita operações, tá bem arriscado ultimamente, tá? Para essa semana é só isso, até porque amanhã já é sábado, né? Não tem muito mais o que fazer amanhã. Cuidado com as operações, operem com a mão curta, porque o mercado está perigoso, pelo menos o Bitcoin. Uma outra altcoin pode dar boas oportunidades, tá? Tente colocar um stop curto, se você for entrar com capital meio pesado, stop curto. É isso, sejam felizes. Falou, fui, adiós, ótimo fim de semana, fui.